E não é difícil nos depararmos com obras irregulares, principalmente em condomínios, que podem virar uma grande dor de cabeça para os moradores. A gente noticiou isso recentemente. E para falar sobre esse e outros assuntos, como o plano diretor de Cuiabá, está aqui no Jornal do Meio-Dia o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, o André Nor. Tudo bem? Seja bem-vindo, presidente. Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Falando dessas obras, a gente chegou a noticiar em Cuiabá e também em Várzea Grande, que os moradores tiveram que sair em Várzea Grande de um condomínio chamado Terra Nova, ali às pressas, um condomínio de alto padrão, por conta das irregularidades e do risco ali para esses moradores. Como que é feito essa obra, o acompanhamento, inclusive pelo Conselho, as fiscalizações para que isso não aconteça tão frequentemente em Cuiabá, na região metropolitana, no estado de Mato Grosso? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade do Conselho de Arquitetura e a profissão de arquitetura colocar os seus trabalhos na mídia. Na verdade, existe esse caso em especial, são várias organizações que precisam trabalhar. Na verdade, precisa ser avaliado de uma maneira profunda exatamente o que aconteceu caso a caso, principalmente nesse caso especificamente. Na verdade, a função do Conselho é a fiscalização para sempre exigir e solicitar, quando é possível, mas preferencialmente exigir que haja sempre acompanhamento de um profissional habilitado. Na verdade, o que aparentemente a gente tem as informações é que houve um problema no solo. Então, há uma tendência, ainda é cedo, porque precisa ter mais estudos aprofundados, talvez não tenha sido avaliado adequadamente a construção naquele solo. E provavelmente a fundação, o preparo para a construção dessas residências não tenha sido adequado à fundação para aquele solo. Porque precisa ser, a princípio, precisa ser averiguado mais profundamente. Mas o que a gente sempre procura é poder avaliar se há profissionais habilitados para as execuções de todas as fases de uma obra e de qualquer obra. Pois é, falando da obra como um todo, quando se entrega essa obra ao morador, a esse comprador do imóvel que está esperando, às vezes ele se depara com atrasos. É preciso na entrega dessa obra, por exemplo, um parecer de um arquiteto, urbanista, de um engenheiro, para que se esteja liberada para morar? Sem dúvida alguma, porque na verdade o que acontece é que o procedimento para o habite é uma fase, são várias fases. Entre elas é o término da execução da obra, onde o profissional habilitado que foi contratado para fazer este trabalho, ele precisa dar a baixa na sua RRT junto ao Conselho, e isto é um documento que ficará anexado no processo de habite junto à prefeitura do município onde foi executada a obra. Então, isso faz parte do processo para isso, ou seja, o profissional se responsabiliza pela execução daquela obra, ou os profissionais. Então, por isso que existe esse registro de responsabilidade técnica entre o profissional e o contratante. Então, não há, na verdade, é inadmissível irregularidades. Só que o Conselho ele se depara ainda com profissionais não habilitados. Sem dúvida. Como fazer esse pente fino? É difícil? Sem dúvida nenhuma. Na verdade o Conselho ele trabalha de duas formas. Primeiro, em relação ao código de ética entre os profissionais e depois o exercício legal da profissão, principalmente por leigos. Na verdade, existe uma pesquisa do Datafolha de 2015, onde foi constatado um número alarmante, onde 85% das construções no Brasil não há um profissional habilitado. Ou seja, apenas 15%. Assustador, né? Assustador. Evidentemente que com a mídia, que tem um papel fundamental nisso, de esclarecer a sociedade, que é necessário, é básico que tenha um profissional habilitado acompanhando desde o projeto à execução, o acompanhamento e a finalização, a avaliação do imóvel, se ele está em condições de ser habitado.
Então, esse é fundamental para poder fazer a segurança, porque, na verdade, as construções, não só esse caso, como existem vários outros casos de desabamentos, e a função e o acompanhamento de uma edificação, ela tem a sua vida e ela precisa ter um acompanhamento. O que se exige, mas aproximadamente, existe lei municipal, estadual, para esse acompanhamento da saúde, vamos dizer assim, do imóvel. O imóvel até 25 anos é solicitado que seja feita uma avaliação predial a cada 10 anos. A partir dos seus 25 anos, a cada 5. Agora, presidente, falando em acompanhamento e mudando um pouco de assunto, o governo do estado buscou fazer um novo estudo do veículo leve sobre trilhos para saber se tem a viabilidade para terminar esta obra, além do estudo já feito no âmbito federal. O Conselho, ele foi convidado para participar de algum estudo ou contribuir de alguma forma com o governo do estado? Na verdade, o Conselho já foi convidado várias vezes. O que acontece é que essa é uma situação que se arrasta, todos estão sabendo, se arrasta já fazem muitos anos. Muitos profissionais já passaram por essa obra? Muitos profissionais já se passaram por essa obra, várias avaliações já foram feitas, e o que nós, do nosso lado, e a sociedade, inclusive, percebe, é que há vamos dizer, um imbróglio jurídico, político, administrativo para finalizar essa obra ou não finalizar essa obra. E, na verdade, começar do zero, reavaliando até mesmo ali onde foi feita a fundação, toda a estrutura ali do VLT, onde passaria? Na verdade, o Conselho e nós não tivemos o acesso a toda a documentação para poder fazer essa avaliação. Nós não temos essa documentação, não nos foi disponibilizado toda essa documentação de como foi feito o projeto executivo sobre isso. Então, nós não temos uma avaliação completa. Porque, na verdade, o que existe hoje é um imbróglio político, jurídico, talvez principalmente jurídico, e porque aparentemente é que há interesses que não permitem que essa importante obra se finalize e se concretize. Agora, falando do plano diretor de Cuiabá, a gente ouve a prefeitura convocar a população para participar dessa elaboração, mas a população, uma grande maioria, desconhece, né, do que se trata. É importante que as pessoas participem, que as pessoas opinem, já que está se tratando da estrutura da cidade como um todo, presidente? É fundamental. É fundamental. Inclusive, está na lei que há essa exigência da participação popular nesse tipo de definição. Porém, as associações de bairros, as organizações constituídas precisam participar. É fundamental. Na verdade, onde a gente mora é onde a gente trabalha, onde a gente tem o lazer, é onde a gente faz os nossos relacionamentos, onde nós temos o nosso saúde, educação. Então, nós precisamos fazer essa intervenção e essa participação é fundamental. Inclusive, no plano diretor é exigido esse tipo de participação. Falando em participação, vamos aqui ao WhatsApp do Jornal do Meio Dia. Tem mensagem, vamos aqui na tela, mensagem para o presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, André Nor. Olha aqui, pergunta para o palestrante, mas para o presidente, foi o corretor, como é possível a construção no Bosque da Saúde se o bairro está na linha vermelha pela lei de ocupação do solo? No bairro não pode mais construção. Como está sendo liberado? Inclusive, várias empresas e prédios estão tirando árvores das calçadas. E só na Avenida Aclimação, muitos vão para o Hospital São Mateus no Sol. Onde estão os fiscais? No Bosque, para entrar e sair do bairro, se tornou um caos. Esta é uma situação onde a prefeitura que precisa ser questionada, né? O conselho, quando recebe essas denúncias de situações, ela encaminha, quando ela tem autonomia para poder fazer as suas intervenções, ele faz. Nesse caso não tem? Nesse caso não tem. Por quê, Esse caso é um caso da prefeitura. Retirada de árvores é um caso da prefeitura. E quando se fala do limite de construção? Isso também é uma questão da prefeitura. Isso está no Código de Obras e quem tem autonomia para poder fazer a fiscalização de obras irregulares ou não é a prefeitura. O que o Conselho de Arquitetura faz
é verificar se há um profissional habilitado. Quem multa uma construção irregular é a Prefeitura de Cuiabá. O Conselho, ele verifica se há um profissional habilitado. Evidentemente, se ele constata uma irregularidade que ultrapassa o seu limite, ele encaminha aos órgãos competentes para poder fazer essas averiguações. Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, André Nor, muito obrigada pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade e o Conselho está sempre à disposição para qualquer tipo de esclarecimento à sociedade. Porque Obrigada. o papel do Conselho é a defesa da sociedade e a defesa da profissão de arquitetura e urbanismo.